Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Para quem acompanha o nosso trabalho, o tema de hoje propõe uma imersão muito calma, muito detalhada nos bastidores do poder na antiguidade. É um grande privilégio iniciar esta exploração. E vamos fazer isso com a máxima tranquilidade, passo a passo, focando nas engrenagens da dinastia Han. Exatamente. Nós vamos navegar por aqueles períodos que a história imortalizou como Han Ocidental e Han Oriental. E o nosso foco recai sobre um fenômeno fascinante, sabe? Que é a proliferação explosiva das escolas interpretativas dos 5 clássicos. É um tema riquíssimo. E as fontes que dão base a esta nossa conversa de hoje são impressionantes. Nós estamos cruzando os célebres registros de Sima Qian, na sua obra Os Registros do Grande Historiador, com os acréscimos minuciosos de Bangu. Os acréscimos que ele fez no texto A História de Han Ocidental, certo? Isso mesmo. São duas visões fundamentais, separadas por quase 150 anos de história. E o objetivo de cruzarmos essas duas fontes não é simplesmente listar quem ensinou quem na China antiga. Não, de forma alguma. O que faremos aqui, com muita paciência para quem nos escuta, é investigar como monopólio da informação o simples ato de preservar e interpretar textos antigos transformou a política de um império colossal. É quase como mapear uma rede invisível. Perfeitamente. Nós vamos traçar essas linhagens de transmissão de conhecimento, linhagem por linhagem, para entender como uma rede ininterrupta de mestres e discípulos conseguiu capturar o poder de uma civilização inteira. E é justamente aí que a história nos captura de forma tão profunda. Pensem na magnitude disto, para quem acompanha esta análise. O domínio técnico sobre a leitura de textos antigos elevou estudiosos obscuros aos cargos mais altos do governo imperial. Eles saíram do isolamento acadêmico para comandar a sociedade. Passaram a governar sobre ricos e pobres, governar sobre homens, mulheres e crianças de toda a geografia chinesa. A estrutura demográfica e o território, a geografia inteira, sob o comando de acadêmicos. O conhecimento era a moeda de troca para o poder absoluto. Mas, para entender como isso aconteceu devagar, precisamos olhar para a divergência histórica entre os nossos dois grandes registros. Vamos observar isso com muita calma. Nos primeiros 120 anos da dinastia Han Ocidental, Sima Qian documentou os estudiosos confucionistas. Esses estudiosos eram conhecidos como Hu. Eles aparecem como figuras obscuras, marginais. Sim, quase sem influência direta. Mas quando avançamos no tempo e abrimos os registros de Bangu, o cenário é completamente outro. Uma transformação total. Vemos o surgimento de novas e formidáveis escolas de interpretação patrocinadas pelo Estado. Elas ganharam uma força brutal durante os reinados dos imperadores Zhao, Xuan e Yuan. A diferença entre os dois registros levanta uma questão sobre como o poder foi documentado. Sima Qian não mencionou discípulos cruciais na segunda metade do período Han Ocidental. E não mencionou simplesmente porque essas redes de influência ainda estavam se consolidando. Bangui, escrevendo depois, adicionou os estudantes brilhantes que moldaram o século seguinte. O melhor exemplo disso está na transmissão do Clássico das Mutações e, para quem nos ouve não se perdeu, o Clássico das Mutações é o famoso manual de adivinhação e cosmologia. Isso. Em Sima Qian, a figura central, o único ancestral da erudição de Han Ocidental sobre as mutações, era Tianhe. E segundo Sima Qian, Tianhe teve apenas um discípulo notável, que foi Wang Tong. Exato. Mas em Bangu, a árvore genealógica se expande radicalmente. Os discípulos se expandem para 5. Temos o Wang Tong, Zhou Wangsan, o Sr. Fu, o Sr. Shang e uma figura crucial que aparece aqui, Jin Quan. Vamos falar de Jin Quan com muita calma. Os registros o identificam de forma vital como a ponte de ensino daquele período. Jin Quan foi o mestre de Tian Wangsun. E a importância de Tian Wangsun não pode ser ignorada. Ele foi o professor direto dos pais fundadores de 3 gigantescas escolas interpretativas que dominaram os últimos 90 anos de Han Ocidental. Estamos falando das escolas Xi, Meng e Lianqiu, correto? Correto.
E Bango continua adicionando novas ligações históricas incríveis. Ele insere o protetor Shaohou para conectar a antiga linhagem do Sr. Fu diretamente à escola Shaohou posterior. Ele também anota que Ni Quan ensinou o filho de seu mestre, o Sr. Ouyang. E tem mais. Meng Qing faz sua primeira aparição histórica como discípulo de Xiao Feng. O Sr. Ying, da região de Dongping, aparece como discípulo de Dong Zhongshu no estudo dos anais. É muita informação, então vamos compassadamente. 4 homens são listados como discípulos do Sr. Jian, da região de Shaqiu. E para amarrar isso, o Sr. Jian de Shaoqiu, que foi o fundador da influente escola Guliang dos anais, foi adicionado como discípulo do Sr. Shen. Temos ainda Xiahou Shichang, nomeado como discípulo de Yuangu, e Zhao Zi como discípulo de Han Ying. É a genealogia da burocracia estatal sendo desenhada diante dos nossos olhos. E essa fundação nos leva à idade de ouro dos 5 clássicos. Vamos manter a cadência bem lenta aqui. Vamos sim. Falando do clássico das mutações, 6 escolas diferentes emergiram nessa fase de ouro. E o impressionante é que 4 delas foram sancionadas pelo tribunal como erudição oficial. As tradições mais notáveis que receberam esse selo supremo foram fundadas por Shi Shou, Meng Shi e Liang Qiuhe. Mas o que isso significava na prática do poder político? Significava sucesso político absoluto. Durante 90 anos, a escola Shi produziu 7 discípulos proeminentes em 3 gerações. Um deles, Zheng Yu, serviu como chanceler. Um cargo de poder inimaginável. Inimaginável. Outros 2 discípulos, Peng Shuan e Shong Ziping, serviram entre os 9 ministros. A escola Meng produziu 8 discípulos formidáveis em 4 gerações. E a escola Liangqiu? A escola Liangqiu reuniu 6 discípulos de alto escalão em 3 gerações. 3 deles, o fundador Liang Qiuhe, Wang Jun e Wu Luchongzong, também serviram entre os prestigiosos 9 ministros. O rendimento dessas linhagens era assustador. A escola Shi rendeu 2 tradições interpretativas. A Meng rendeu 3. E a escola Liangqiu também rendeu 3. É o monopólio da verdade se ramificando. E se olharmos para o clássico dos documentos, a genealogia do poder continua. Vamos detalhar essa genealogia com calma para os nossos ouvintes. Ouyang Gao estabeleceu a escola Ouyang. Sim. E Xiahou Sheng, que ostentava o título de Marquês de Guanei, fundou a escola de Xiahou, o Sênior. E logo em seguida, Xiao Rodian, que era o grande tutor do príncipe herdeiro, fundou a escola de Xiaohou, o mais jovem. O resultado dessas ramificações foi que os registros identificam 31 homens com posições inegáveis no poder. 31 homens. É 4 vezes mais do que havia na primeira metade de Han Ocidental. Uma explosão de influência. E isso se estendeu para o clássico das canções e os anais também. O chanceler Wei Xian estabeleceu a escola Wei, focada na versão Lu das canções. E o chanceler Quang Heng fundou a escola Quang, para a versão Qi das canções. Não podemos esquecer de Shi Zigong e Wang Ji. Ambos discípulos do chanceler Cai Yi, certo? Isso. E eles fundaram, respectivamente, as escolas Shi e Wang. Já nos estudos dos anais, o padrão se repete. Yan Pengzu, que era membro dos 9 ministros, fundou a escola Yan para promover a tradição Gongyang. O impacto disso foi enorme. Os especialistas da tradição Gongyang passaram de absolutamente nenhuma escola para 2 escolas oficiais. E os especialistas na tradição Guliang pularam de um único homem isolado para 11 homens no tribunal. Resta falarmos do clássico dos ritos para fechar essa engrenagem. Aqui temos Dai De, conhecido como o mais velho, e Dai Seng, o mais jovem. Ambos eram discípulos de Hokang. E Hokang foi outro integrante dos 9 ministros que floresceu por volta do ano 70 antes da nossa era. Dai De e Dai Seng estabeleceram as 2 escolas mais importantes para o estudo dos ritos. E precisamos reforçar o impacto de longo prazo disso tudo para quem acompanha a narrativa. O número de oficiais proeminentes saídos dessas escolas incluía 9 chanceleres, 2 comandantes em chefe das Forças Armadas e 23 membros dos 9 ministros. É um domínio total do Estado.
E todo esse poder burocrático gerou uma verdadeira explosão literária. Os dados bibliográficos ilustram isso com muita clareza. Sim, os números são impressionantes. E eles vêm da bibliografia de artes e literatura que está contida em A História de Han Ocidental, baseada nas pesquisas cuidadosas de Liu Shang e Liu Xin. Vamos analisar esses números lentamente. Antes da entronização do imperador Shao, os estudos sobre as mutações representavam apenas 7 categorias e 20 capítulos. O que correspondia a mero 7% do total. Mas após a diversificação que discutimos, esses estudos expandiram para 13 categorias, totalizando massivos 290 capítulos. Um crescimento exponencial. Só as escolas Xi, Meng e Lianqiu contabilizaram 114 capítulos. Isso é quase 40% de todas as obras sobre o tema. E os números sobre os documentos e os ritos são ainda mais reveladores. Obras sobre os documentos foram divididas em 9 categorias, totalizando 421 capítulos. 70% dos volumes sobre os documentos foram produzidos só na última parte de Han Ocidental. Isso inclui os 7 obras volumosas produzidas pelas escolas de Ouyang e dos 2 Xiaohous. Essa avalanche de papel construiu um forte literário muito resistente. E isso nos leva para a dinastia Han Oriental e como essa tradição sobreviveu através do caos. Sim, porque as transições de poder foram tumultuosas. Vamos relatar passo a passo como essas escolas sobreviveram a isso. A sobrevivência deles é notável. Por exemplo, um aluno da poderosa escola Lianqiu chegou a servir como grande mestre de palestras sob o comando de Wang Mang. Wang Mang, que foi o usurpador do trono Han. Era uma época instável, cheia de intrigas, de assassinatos políticos pela disputa de poder. Sim, um ambiente de usurpação, revoltas, até derramamento de sangue nas cortes. Mas o estudioso de Lianqiu foi mantido lá. E quando o imperador Guangwu restaurou a ordem e fundou a dinastia Han Oriental, houve um verdadeiro renascimento. O imperador Guangwu reviveu e endossou formalmente as escolas Xi, Meng, Lianqiu e de Jinfang. Ele criou posições de eruditos pagos pelo Estado para preservar essas tradições. E das 14 escolas que foram endossadas como aprendizado oficial nessa nova era, 11 já haviam surgido no período passado sob os imperadores Shao, Xuan e Yuan. A sobrevivência secular desse material é fascinante. É de impressionar. Os comentários originais de Meng Si e de Jinfang, o mais jovem, sobreviveram intactos por 700 anos. 700 anos de preservação? Isso mesmo. Esses textos foram documentados séculos depois na bibliografia de clássicos e livros em A História da Dinastia Sui. Foram citados por Fan Ye na História de Han Oriental e também por Fan Xuanling na História da Dinastia Jin. E o esforço para preservar tudo isso foi além do papel. Aproximadamente 250 anos depois que as primeiras escolas surgiram, já no final de Han Oriental, o conhecimento precisou ser petrificado. Uma decisão drástica. Entre os anos 175 e 183 da nossa era, o imperador Ling encomendou a inscrição dos 5 clássicos em enormes estelas de pedra. Os famosos clássicos de pedra de Shipping. Exato. E o monopólio político se refletiu nas pedras. A escola Lianqiu forneceu a versão oficial das mutações, que foi esculpida. E a escola Yan dominou completamente o estudo Gongyan, inscrito no Palácio Imperial. Para finalizarmos a nossa cronologia, precisamos detalhar as estrelas finais desse período. A importância da escola Qing, por exemplo. A escola Qing foi estabelecida por um discípulo de Houkang, e ela atraiu seguidores brilhantes. Uma das figuras mais notáveis foi Cao Chong. Cao Chong foi o responsável por formular ritos de importância colossal para o Império. Ritos governamentais vitais incluindo o complexo sacrifício Fengshan, que era a legitimação máxima do imperador diante do universo. Ter esse rito na mão era ter o poder de validar o monarca. Também precisamos mencionar as mentes brilhantes de Zheng Xuan e seu rival acadêmico, Wang Su.
Dois gigantes dedicados à escola FEI. Eles mantiveram a chama do debate acesa até os momentos finais daquela era. E quando foi o momento final? As grandes escolas contínuas, como a de Ouyang e dos Xiaohous, quando elas desapareceram? Elas desapareceram apenas quando a própria infraestrutura da sociedade ruiu, durante a devastadora revolta de Yongjia, que ocorreu por volta do ano 310 da nossa era. Uma história de persistência monumental. Bom, chegamos ao pensamento final da nossa jornada de hoje. Peço para quem nos ouve que reflita calmamente sobre o seguinte conceito. É uma reflexão muito necessária. Se o domínio completo do conhecimento e dos textos na antiguidade permitia que indivíduos comuns governassem e ditassem a realidade política, garantindo o futuro das suas gerações, qual é o paralelo hoje? Essa é a grande questão que fica. Até que ponto as redes acadêmicas e as chamadas escolas de pensamento modernas ditam invisivelmente as regras da nossa própria sociedade nos dias atuais? É o tipo de sabedoria que nos convida a continuar buscando a essência da informação no meio de tanto ruído moderno. A verdadeira compreensão atravessa eras e resiste até os monumentos de pedra que discutimos aqui. Fica o nosso agradecimento, muito sereno e acolhedor, pelo tempo e pela paciência dedicadas à aprendizagem de hoje. Até o nosso próximo encontro.